Já choveu um pouquinho, parou, daqui a pouco volta. Vai esperar a gente chegar em casa. Vamos passar um fim de semana com chuva. Vai esperar a gente chegar em casa para poder chover direito. Isso aí. A gente tá só aguardando. Então vamos lá. O que você vai trazer de dicas pra gente hoje? Eu queria trazer, até contextualizar, estreou nos cinemas esse final de semana, né? Ontem teve a pré-estreia do Wicked 2, que é a segunda parte do filme Wicked. E aí eu quis explicar um pouquinho, até vou colocar na coluna desse final de semana, porque algumas pessoas não entendem qual é a conexão do Wicked com o Mágico de Oz. Porque o que acontece? Eu assisti o musical do Wicked lá em São Paulo, até com a Mira Ruiz e a Fabi Bang, é maravilhoso. Indico para você que estiver em São Paulo e que ainda está em cartaz, elas foram e voltaram, agora estão lá numa temporada longa. A gente tem o Mágico de Oz classicão, né? Então, assim, com a Dorothy, com todo mundo, Espantalho, o Homem de Lata, todo mundo, e o Mágico de Oz. E o Mágico de Oz, ele conta a história da Dorothy, que teve a casa devastada. A casa voa, né? Vocês vão lembrar disso. E nesse filme tem as duas bruxas, a bruxa boa e a bruxa má do oeste. E aí o Wicked conta, na verdade, a história por trás da história. É um prequel de como... Porque a gente fica sabendo que a bruxa boa e a bruxa má eram muito amigas. Então o Wicked conta a história do surgimento dessa amizade, de como elas se conheceram, de como foram construindo essa relação e de como... vamos falar assim... sem spoiler, mas com um grande spoiler, porque é uma história que a gente já está bem canonizada, como é uma grande mentira, como uma mentira bem contada e bem construída e bem propagandizada, ela pode virar verdade. Então, na verdade, conta a versão da bruxa má do oeste. Ela é verde, então ela já tem uma, vamos dizer assim, uma repulsa, então também traz essa questão de como as aparências podem indicar alguma coisa que não é verdade. E a Glinda, que é a bruxa boa, ela é perfeita, ela é doce, ela é boazinha. Não que ela não seja essa pessoa, ela realmente é assim. Ela é assim mesmo. Só que a bruxa má do oeste tem muito mais poder do que ela. Só que quem faz sucesso? Quem que é popular? Ela. A bruxa boa. Então, conta a história, a construção dessa amizade, que é muito legal. A parte 1, que saiu ano passado, conta essa história do comecinho da amizade das duas, de como elas se conheceram nessa universidade, né, nessa escola de magia, que é muito conceituada. E a segunda parte é explicando um pouco como as duas acabaram ficando inimigas, vamos dizer assim, como que uma série de acontecimentos e esse pormenor aí do mágico faz com que as duas acabem se afastando por uma série de maus entendidos. Então, é legal a gente assistir, porque assim, você vê que, poxa, vamos ouvir os dois lados da história? A gente sempre comenta aqui... Não, e que inspiração desse autor fazer isso, hein, cara? Sim, eu acho assim, quando eu assisti, cara, o cara foi longe, foi fundo. Exato. E eu fui assistir o Wicked no musical, eu não sabia. Eu fui assim, foi muitos anos, isso quando eu morava em São Paulo ainda, então tem mais de 8 anos, eu acho que eu não falo engano. Eu não tinha essa noção da conexão de tudo, porque muitas pessoas são fãs da história, de tudo, e vão acompanhando. O Wicked está em cartaz na Broadway há muitos anos. Então, eu fui muito leiga quando eu fui assistir. E eu fui sendo surpreendida a cada ato. E a produção é muito boa. A produção do musical é diferente, né? Mas o filme, ele tá muito bem produzido. Né? E aí eu digo que o musical está à altura do filme e o filme está à altura do musical. Porque é um musical muito clássico. Mas eu não tinha assistido ainda, então eu fui surpreendida. Eu falei, olha esse mágico, que coisinha, né? Então, é interessante para você. E aí eu sugiro que você, para ter essa experiência, se você não viu nada ainda, para você ter a experiência completa, vê o Mágico de Oz Veja primeiro, o Mágico de Oz. E aí depois assiste o Wicked parte 1 e depois o Wicked parte 2. Porque aí você vai entender, você vai ter essa surpresa, assim, falar... De repente vai virar uma trilogia, né? Exato, porque no 2 agora, a gente vai cruzar os dois mundos, né? Que aí aparece já a Dorothy nesse. Só que aí um pequeno spoiler... Tem coisas diferentes. O final de Wicked é diferente do final de Mágico de Oz. Tá. Eles fizeram uma retratação histórica, vamos dizer assim. É mesmo? É um pouquinho diferente e é muito legal. Eu não fui ver o filme ainda, eu vou esse final de semana. Então, eu espero que
esteja fiel ao musical. Porque o final é bem bom. Você viu o musical e agora vai ver agora o eu vou filme. ver o filme. E uma curiosidade que eu fui pesquisar, o sapatinho da Dorothy, nos livros, na versão original, não é vermelho. É mesmo? Não, ele é prata. E aí, o que acontece? Como a primeira versão de Mágico de Oz era preta e branca, era MPB, eles tinham que colocar uma cor muito chamativa para poder dar o contraste no vídeo. Entendo. Então, mas na verdade, os sapatinhos dela são prateados. Então, fica aí. Eu acho que, assim, é uma excelente opção para o final de semana. Um filme super familiar, muito assim. Bom. Elas estiveram no Brasil, a Cíntia, que é a protagonista, a Elphaba, teve aqui no Brasil. A Ariana Grande não veio. Teve um problema pessoal, enfim. Então, elas fizeram... Porque eles entendem o fandom aqui no Brasil de Wicked é muito forte. Então, elas começaram a turnê de divulgação pelo Brasil. Então, veio o Príncipe e a Elphaba. Então, aí também você pode pesquisar aí na internet, tem foto deles aqui no Brasil, muito mensagem chique. Que elas deixaram para os fãs. Muito chique. Então, eu acho que vale muito a pena. E a gente até comentou de manhã no programa da Cris, que a gente tem ainda Truque de Mestre, que vai estrear esse final de semana. O Agente Secreto ainda está em cartaz. Então, vale a pena aí você ver. Já que vai chover, corre pro cinema. Filme. Vai assistir filme. Melhor e coisa que tem. uma série que eu quero falar semana que vem, que é polêmica, Os Donos do Jogo na Netflix. Estou estudando para vir falar sobre isso, para eu não falar coisa errada, para eu não me precipitar. Donos do Jogo. Os Donos do Jogo são... se você for assistir antes de eu vir falar, assista Os Donos do Jogo na Netflix. E aí me falem aí se eu vou falar bem ou mal. Tá bom. E, em paralelo, Vale o Escrito, que está na Globoplay, que é todo mundo da mesma temática. Ah, sim, o Vale Isso. Escrito. Então, o Donos do Jogo tem uma temática parecida com Vale Escrito. Só que Vale Escrito é um documentário e Os Donos do Jogo é mais cinematográfico. O Vale que tá escrito eu assisti. Isso aí na Globoplay. Acho que sim. valeu, né? Valeu, foi bom. Foi ótimo. sim. Até semana que vem, Se gente. Deus quiser. Tchau, Abraço tchau. para você. Um Bom abraço. fim de semana. Tribuna no Ar.